Bom dia a todos, a todas e todas. A Articulação Brasileira e Mineira pela Economia de Francisco e Clara e o Corecon estão oferecendo essa roda de conversa como ferramenta aos territórios para divulgarem a proposta do Papa Francisco de criar uma nova economia, mais fraterna e humana, de realmar a economia. Para iniciarmos, primeiramente vamos preparar o ambiente, porque assim entramos em sintonia com o tema da roda, com os participantes que chegarão e vamos acalentando nossa mente. Queremos iniciar nossa ciranda na mística das mulheres que lutaram e lutam na caminhada. Nossa homenagem à memória das mulheres que lutaram pelos direitos e pela igualdade, desde Santa Clara até os nossos dias. Nesse momento, nós vamos pedir que todos os participantes se apresentem. Bom dia, eu sou Luzia Werneck, professora, terapeuta e integrante do movimento Francisco e Clara do Brasil. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, meu nome é Tânia Cristina Teixeira, eu sou economista, sou presidente do Corecon MG
é um momento assim, de muita importância, né? A gente está abrindo a nossa casa hoje para a comunidade. Depois de 2 anos de fechado, então a gente inaugura o Corecon aqui, abrindo as portas, recebendo Clara e Francisco e todos vocês nesse propósito. Também sou membro fundadora da Associação Brasileira de Economia, Francisco e Clara. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Por nós estarmos, né? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Eliane Calais, eu sou economista e faço parte da Articulação Brasileira e Mineira da Economia de Francisco e Clara. Um prazer ter vocês aqui hoje nessa roda. Bom dia, eu sou Gustavo Guiar, sou economista, sou um dos jovens selecionados para a Economia de Francisco e Clara, no encontro vai ter contato em Assis, e faço parte aqui do Conselho Regional de Economia também como conselheiro. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Marco Paulo Oliveira. É um grande prazer estar retomando aqui, depois de muitos anos. Eu estava vendo a lista de ex-presidentes aí, os meus contemporâneos constam aí já de longa data. Sou um admirador e grande entusiasta da economia de Francisco e Clara, e devo confessar que sofro uma influência deliciosa da também, minha esposa. Obrigado. Bom dia a todas e todos novamente. Meu nome é Davidson, eu sou economista e também sou diretor de imprensa do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais. Então, agora, emanados e acolhidos e acolhidas pelas companheiras de caminhada, cantemos a música Por Outra Economia, junto com a irmã Fátima. Você está vendo?
vamos trilhar esse caminho da economia de Francisco e Clara, a partir do olhar de Clara e das mulheres que buscam construir uma economia do cuidado. Por que Clara na articulação da economia de Francisco e Clara? Foi a partir da carta de Francisco e Clara que a articulação brasileira pela economia de Francisco também passou a abranger Santa Clara de Assis, sendo, desde então, chamada de Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Essa mudança diz respeito à nossa proposta de uma economia baseada no feminino, na acolhida, no cuidado e no afeto. Trata-se também de dizer que masculino e feminino caminham de mãos dadas, sem sobreposição de um ao outro. Quem foi Clara de Assis? Clara nasceu em Assis, Itália, em 1193. Era uma jovem inteligente e bela, filha de uma família nobre. Desde cedo, destacou-se pela sua caridade com os pequeninos. Deparou-se com a pobreza evangélica de Francisco de Assis e se apaixonou por seu estilo de vida. No mundo, para o qual a alegria tupou, ruído, bebida e o delírio das drogas, no mundo marcado pelo consumismo devorador, no mundo de insatisfação e vazio, no mundo em que o fundo dos olhos revela um desencanto, Clara brilha como mulher alegre em seu despojamento. Ao longo da história, coube às mulheres a tarefa do cuidado da família e das comunidades. Mas, apesar da importância dessa missão, esse papel quase nunca foi reconhecido. O trabalho de assistência foi considerado como não laboral, desprezado e menosprezado. Porém, seja a pandemia, o chamado a regenerar a terra ou a cuidar das comunidades que enfrentaram a fome, o desemprego, a experiência e a dedicação das mulheres, que assistem gratidão e que assistem e guiarão a transição ecológica. Vandana Silva, indiana, filósofa, ecofeminista, ativista ambiental e autora de vários livros, defende a conservação das florestas, a biodiversidade e a soberania alimentar. Momento de partida. Como vemos, essa realidade em nossas famílias e na sociedade. Adriane vai apresentar uma experiência que um grupo de professoras vivenciou durante a pandemia. Bom dia, gente. Desculpa, eu estava olhando uma coisa para a pasta dos meninos, eu dou uma agarrada lá, tá? Tá. Então, meu nome é Adriane, eu sou professora da rede pública, né? E eu, há 10 anos, faço um trabalho de empreendedorismo com os meninos na escola. Eles fazem uma experiência de incubadora dentro da escola para desenvolver habilidade de gestão, para eles aprenderem a desenvolver em si, a se conhecerem melhor, né, e se desenvolverem trabalhando em equipe e conhecendo as demandas que as comunidades deles têm e como que eles podem tentar suprir de alguma maneira. E a escola sempre foi muito solidária nesses anos todos, né? Aí foi coisa de uns 11 anos, e a escola toda sempre colaborou, participou junto, foi sempre muito bacana, e os meninos saem com uma vivência maior, com um pouco mais de vontade, né? De crescer, de desenvolver lá fora. E estou vendo, né, a minha deficiência agora que eu fiquei passada da sala de aula por causa da minha voz, eu fui me sentindo muito inútil dentro da escola, então acabou que eu me mudei para dentro da favela, próximo da escola, e logo em seguida veio a pandemia. E aí a gente vê que a gente tem que contar com a solidariedade das pessoas. E num momento que foi muito importante,
as professoras da escola, principalmente as mulheres, né, se uniram e a gente começou a fazer vaquinha para fazer melhoria nas casas dos meninos, porque eles estavam em isolamento e eles não tinham nem condição de ficar dentro de casa. Então a gente percebeu que eles não tinham nem cama, né? Aí a gente começou a comprar triliche para algumas famílias e começamos com material de limpeza, álcool. Depois a gente viu que tinha triliche, depois a gente viu que tinha comida e o pessoal foi sendo muito solidário. E eu acho que é uma questão da gente estar em rede, de comunicar, de entender como que as pessoas vivem, porque a gente quer organizar a nossa vida. Aí a gente fala, eu preciso disso para estar bem, mas aí a gente nem percebe que tem o outro que ele não consegue nem estar, né? E aí, o que a gente tem aqui é só pra gente ou a gente tem que dividir isso? Meu salário, né? Eu tenho o prazer de poder compartilhar com as pessoas, apesar do tal do reajuste não ter chegado. Mas a gente... É tudo um mistério, né? Quando, como, quantas parcelas. Mas é importante a gente entender isso. A gente às vezes acha que precisa mais do que realmente precisa. E eu vou vendo esses meninos crescerem. Cada contribuição que você dá para a existência é você dar a eles a autoestima e a definição, a identificação com a família, com a própria comunidade. Isso é muito importante, né? As mulheres lá precisam muito de se organizar, porque elas fazem tudo e ficam também dependendo. Então, a gente precisa, sim, de muita coisa junto ainda, conversar muito, pensar muito com as mulheres. E se eu puder falar só mais uma coisa que me dói muito, né? Quando vocês falam de economia que mata, né? Acho que até eu posso morrer por causa de eu falar isso, mas o tráfico também é uma economia que mata. Né? A gente não pode explorar a miséria dos outros, né? A vulnerabilidade de cooptar um menino, uma menina, sem dar uma chance dele poder escolher quem que ele é, o que ele tem, né? A gente oferece produtos muito perversos na nossa sociedade para esses meninos. E a escola precisa de uma educação de qualidade, de uma acolhida mesmo, e de experiências, vivências e tudo, para poder empoderar, né? Sei lá, empoderar é a primeira palavra que vem, mas é isso, dar as ferramentas que eles precisam para poder desenvolver. É isso. Isso não está sendo filmado. Meu Deus, edita a parte. Então vamos... Gente, eu vou morrer um dia por causa da minha boca. A partir da reflexão de Clara de Assis e Vandana Shiva, poderemos fundamentar uma nova dinâmica de economia do cuidado, da igualdade entre homens e mulheres e da valorização do papel das mulheres na sociedade. Então, escutando o seu relato, né, eu fico pensando, ontem eu fiquei pensando assim, o que dizer, né? O que dizer a respeito da escolha, da caminhada de Clara e Francisco, né? E quando eu escuto relatos como o seu e tantos outros que eu vivi também em escolas, em lugares, eu penso que precisamos caminhar, precisamos ver, iluminar, discernir e agir. São os princípios, né, dessa caminhada, desse momento tão importante que estamos vivendo. E como você disse aí, não temer, né, porque estamos fazendo o que precisamos fazer. Isso é que importa, deixar chegar ao coração e agir. Então, seguir a estrada iluminada de Clara e Francisco, neste momento, é a economia solidária do feminino e do masculino. É o que precisamos. Obrigada. As mulheres nunca esquecem como se cuidar. Podem ensinar a todos o valor do cuidado, da assistência, do amor e da compaixão.
tempos de globalização selvagem, Shiva parece ter identificado um traço psicopolítico comum. Nas ameaças aos direitos da sociedade e da natureza, a confluência de atitudes como a cobiça, o desejo de exercer poder, de controlar e de submeter a diversidade da vida às leis frias e únicas do mercado. Contra essa tendência, ela enxerga uma outra atitude, que também se espalha pelo mundo. É a busca da colaboração, do cuidado, do compartilhamento. São traços, diz, culturalmente associados ao feminino. Santa Clara fomentava uma economia para a vida. Não quis propriedades em seu nome, defendia seu pensamento de ter o necessário para uma vida digna. Escutando a silenciosa linguagem de Clara de Assis, nós fazemos ponte ao ligar os que têm de sobra com aqueles que sentem falta de tanta coisa. Para as novas economias do século XXI, masculino e feminino têm que caminhar ao lado a lado, ombreados, nem à frente nem atrás, de mãos dadas como o irmão Sol e a irmã Lua. Santa Clara nos ensina a construir pontes, novos caminhos, o diálogo entre os povos. Que papel desempenham as mulheres na transição ecológica? A partir da proposta da Aliança Mulher-Mãe Terra, como as mulheres atuam na economia? Essa é uma questão de extrema importância quando a gente observa, né, que as mulheres no século XXI ainda não têm a mesma inserção que Clara teve. Continuamos a ter muitas dificuldades, né, para que a mulher possa exercer o seu papel lado a lado com o homem. Então nós estamos nessa construção e nessa aprendizagem. Entendemos, né, que a transição ecológica, que a preocupação com o ambiente ou com a ecologia integral nos alçou a essa busca constante, né, junto com o masculino, na busca de uma redefinição de uma economia pela vida. Uma economia que nos permita viver com abundância, porque a Terra oferece muita abundância. Né? Nesse sentido, a gente tem que romper com esse paradigma que nos leva a esse consumismo, né, Eliane? Que abordado aqui de forma tão primaz aqui nessa nossa oficina aqui hoje, na nossa reflexão, que na verdade, quando a gente pensa na agricultura, né, na nutrição e na construção de relações sociais que não sejam tão excludentes, nós não podemos abrir mão da justiça. Nós não podemos abrir mão do direito do outro, que às vezes a gente partilha, mas se não tem justiça, essa partilha fica muito individual. Nós precisamos de um Estado, de uma sociedade, onde que a justiça prevaleça. Porque existem muitas formas de se ganhar e de se gerar riqueza. Mas existem muito poucas formas de se partilhar a riqueza com justiça. Então esse é um desafio, né? Nós, economistas, engenheiros, filósofos, professores de todas as áreas, né? E todas as outras profissões têm diante de si. Como que nós vamos trabalhar numa sociedade sem justiça? Certamente essa sociedade vai só reproduzir desigualdade e desamor e não vai cumprir nunca com primor o que diz a economia de Francisco e Clara, né? Que é a economia do cuidado, da igualdade entre homens e mulheres e da valorização de todos na sociedade. Nós não podemos perder nenhum. Todos nós somos importantes para a construção de uma sociedade e da nossa casa comum. Agora,
um momento de partilha. Luísa vai compartilhar conosco uma experiência. A Luísa. Desculpa. Então, são tantas as experiências, né? São 47 anos de sala de aula, de caminhada em escolas públicas, particulares, na universidade. E a experiência que eu partilho neste momento é a colheita que eu fiz plantando, as sementes que plantei. E sempre me pergunto o que essas sementes espalhadas por essas sementeiras, e a escola é uma sementeira, né? Que nos deu agora uma bela ideia, que seja isso, uma importante ideia, né? Dessa sementeira. Quando a Tânia nos diz também a questão da exclusão, não excluir, que todos sejam incluídos. Então a experiência, e é mais aqui um relato, né, da minha vida profissional, da minha vida, que ela é profissional, ela é pessoal, ela é emocional, né? Então, assim, é pensar hoje, onde estão meus alunos? Onde está aquele primeiro aluno de 1976? Eu estava numa escola pública, numa zona rural da cidade de Santa Luzia, e hoje, onde está o meu aluno da Universidade Católica? Então, pensar em que trajetória, qual foi a trajetória, qual foi o caminho que esse aluno, onde ele está, o que ele está fazendo, o que ele conseguiu colher, com que nós, professores, dentro das escolas, semeamos. Porque nós pensamos o seguinte, só eu levo. Não. A escola é um lugar, é uma via de mão dupla, vai e vem. O mundo é uma via de mão dupla. E Clara e Francisco nos mostraram isso o tempo todo, nos mostram isso. Na partilha aqui, a gente pode perceber, desde as flores, né, as flores que são colocadas, a Marielle, a cartilha, a todo um universo que congrega para pensarmos o que nós temos feito, o que cada um de nós tem feito para que a economia no mundo seja solidária. Porque falar em economia é algo apartado de falar de uma economia solidária, uma economia para todos, um mundo justo e iluminado para todos. Então, a experiência que eu trago, o relato que eu trago é esse. O que hoje eu abrigo no meu coração e que eu posso dizer, sim, para as escolhas que fiz como professora, como terapeuta, e o que eu colho hoje, né, na sementeira, nessas tantas sementeiras pelas quais eu fui transitando. Então, eu só tenho que reverenciar ao movimento brasileiro pela economia solidária, porque a palavra solidária, ela faz toda a diferença associada à economia, né? Então, ela faz toda a diferença. É uma economia, sim, mas ela é solidária, é para todos e precisa ser justa. Então, é mais um relato, né? Um relato de caminhada, um relato de experiência, um relato de escolhas. E a pergunta que sempre faço aqui: como é essa escolha? O que eu levei e o que eu trouxe? Então, muito obrigada por estar aqui, obrigada pela partilha, e que a economia não seja pensada, apartada da palavra solidária, que ela seja sempre unida e que ela seja amalgamada, pensada por todos nós, não só no Brasil, mas para além de todas as fronteiras. Tá? Obrigada a vocês. Então, eu acho que a proposta da economia de Francisco e Clara, né, nos deixa assim, muita vontade, porque
é sempre alguma esperança, né, que surge de um mundo melhor, né, um mundo mais fraterno, um mundo mais humano, mais acolhedor. E eu acho que tudo pode resumir na fraternidade, né? Que a gente consiga aí resgatar os melhores princípios, né, de uma humanidade mais igualitária, né? Vamos dizer assim. Eu me senti muito contemplada quando eu descobri a proposta da economia de Francisco e Clara. E eu me juntei a esse movimento de corpo e alma, né, como uma ferramenta, né, para a gente poder mudar e ter mais esperança. Então, ouvindo essas experiências, estou pensando também no que a gente pode trazer aqui para essa reflexão. Acho que contribui para as novas formas de enxergar a economia, também para essa discussão de Francisco e Clara. E aí combina com o meu profissional também. Atualmente estou trabalhando junto à pastoral do povo da rua, né? É um trabalho com pessoas, né? A gente sabe que nosso país é um dos mais desiguais. Nos últimos anos essa desigualdade tem se acentuado e a população em situação de rua aumentou muito, né? E aí veio a pandemia e muitas dessas pessoas, né, ficaram desassistidas, né? Porque com o isolamento social muita gente deixou de circular completamente e por um certo tempo essas pessoas ficaram mesmo, né, desassistidas, né, e afastadas desse olhar. Mas a pastoral de rua tem um projeto assim, muito bacana, que é onde eu estou atuando, que chama Empreendendo Vidas. E esse projeto ele busca garantir renda e encaminhar para o trabalho formal essas pessoas com trajetória em situação de rua. E os trabalhos da geração de renda, tudo constituído na visão da economia solidária, né? Da partilha, da união, da gestão compartilhada. Então, assim, é uma experiência muito positiva. É um trabalho difícil, né? Que requer persistência, né? Tem vários fatores envolvidos, além da desigualdade social, que a gente sabe que é uma realidade difícil, mas é uma porta, né? Uma luz, né? Nessa sociedade tão desigual, tão excludente. E essa experiência que eu queria compartilhar com vocês. Passar para o Marco Paulo também, para trazer alguma experiência. Bom, eu acompanho, né, a economia solidária, a economia de Francisco e Clara, de uma forma meio lateral. Estou sempre aí junto com a Tânia, uma entusiasta que é contaminante, né? Bom, eu aqui pensando, ouvindo aqui os vários depoimentos, e eu tenho um pesar de ouvir sempre, de ver sempre a necessidade de se colocar o adjetivo solidário na economia. Porque a economia e a ciência econômica surge exatamente com a divisão do trabalho. É, por essência, solidária. Só que a economia,
a gente ensina isso, né? E eu ensinei desde 76, eu estava olhando aqui, foi quando eu comecei a dar aula na PUC. A economia tem a esfera da produção e a esfera da circulação. A esfera da produção, ela é solidária. Você tem em cada unidade produtiva, as empresas, a divisão, cada um faz uma coisa. Tem que ser solidário, se não for. Por isso se chama companhia. Por que é companhia? Porque vem do latim, companes. São os companheiros. Companes é só que se senta à mesa quem comparte o pão. Quando você começa a ver a etimologia das palavras, você começa até a se estranhar por que a necessidade de adicionar o adjetivo solidário. Porque a esfera da produção, ela só existe assentada, fundamentada na solidariedade. O problema que vivemos e que estamos todos aqui debruçados sobre ele é a esfera da circulação, da distribuição. Você tem a produção e a distribuição. A distribuição não é solidária. Ela é concentradora. Então, na hora no momento de se produzir a riqueza, todos são convocados. Na hora de se distribuir, não. Essa é a grande questão. Tá? Então, eu aqui me lembro de um velho adágio, um velho lema, que dizia o seguinte: de cada um, segundo suas possibilidades, a cada um, segundo suas necessidades. Eu escuto o Papa Francisco dizendo coisas, né, que não deveria ser novidade. Nós devemos ter a coragem de enfrentar esses problemas, porque atualmente, e é necessário colocar o adjetivo solidário na economia, porque nós vivemos um retrocesso civilizacional que me assusta. Eu jamais imaginei na minha vida ter que vivenciar isso. Eu peno pelos meus filhos, pelos meus netos, por todos, de todos, porque é algo que... E é claro, a história não caminha linearmente, tá? Avanços e retrocessos. E ela exige da gente persistência, força, né? Determinação, entrega. E todos esses desafios, né, são docemente contemplados pela economia de Francisco Clara, o que me emociona. Posso fazer só uma? Depois de você, eu gostaria de Ok. Eu fiquei muito animada de ouvir você falar desse velho adágio, porque isso foi tirado da Bíblia, no livro de Atos, né? A igreja primitiva fazia isso. Todo mundo dava tudo que tinha e compartilhava, e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, compartilhavam suas possessões e bens de cada um, de acordo com a sua capacidade, de cada um. Então, se a igreja não consegue viver isso, nós estamos perdidos. Como que a gente vai falar de fé, de amor, de qualquer coisa, se a gente está achando que isso aqui é o fim, que o mundo aqui é o nosso objetivo? Nós não vivemos só aqui. A gente transcende as coisas materiais, né? E a gente vai viver depois disso. Então é a coisa da sementeira mesmo. Temos que plantar aí no outro. O outro é muito mais importante do que eu tenho no meu guarda-roupa, no meu banco. É mais importante a gente conseguir enxergar isso, né? E Deus ajude.
eu fico muito emocionada também. E a Liane estava emocionada ali, né, Liane? Que a gente participou daquela partilha, onde que Clara foi descoberta, né? Porque ela não estava, a gente estava falando só de economia de Francisco, né, Liane? Aí, de repente, nós participamos daquele momento, né, tão edificante, junto com os jovens, eles também descobriram Clara, né? E ficou a economia de Francisco e Clara. Então, eu pensei muito antes de ontem, quando estava me preparando para estar aqui hoje, nesse nome do nosso encontro, né? A economia, substantivo feminino, né? Iluminada por Clara de Assis. E aí fiquei pensando, realmente a economia, ela é pensada como um substantivo feminino? Ou ela é dirigida, né? Só com a mão dura da relação distributiva concentrada, né? E a solidariedade que o Marco falou, ela é totalmente dada nas relações sociais, né? Totalmente esquecida, assim, como se fosse uma nuvem. Então, acho que esse momento que nós estamos vivendo, e essa chamada, né, de Francisco, do nosso Papa Francisco, nos obriga, sim, a nos debruçar sobre a parte desse substantivo feminino. É da nutrição, é da geração da vida, é da partilha, é também, às vezes a gente pensa na vida instigante de Clara, né? É uma vida muito comprometida com seus valores, com a relação com a riqueza também, né? O que era a riqueza para Clara? Qual que é a importância da distribuição de tudo que tinha para todos, como você falou? E mais do que isso, né? O compromisso com a construção de uma sociedade num mundo tão adverso como eles viveram também, né? Porque nesse período que nós falamos que ela nasceu, né, em 1193, aquela sociedade também estava muito comprometida. Havia muitos pobres e miseráveis, né? Havia uma concentração da riqueza e uma desigualdade social tremenda. Então, eu acho que nesse sentido, né, se a gente pensa na economia como substantivo feminino, nos obriga, sim, a repensar esses valores, né? Até mesmo esse vazio que às vezes nos perpassa e que tira as esperanças, né? Porque não é difícil esperançar numa sociedade que perdeu seus valores, que tem um número de desempregados tão grande, como diz o próprio Gustavo, né? Um jovem que vai para Assis, que já esteve na conferência e que está trabalhando com a pastoral de rua. Você vê as pessoas abandonadas, a revelia na cidade, despossuídas, sem nada. Então, você lembra de Francisco e Clara, quando eles denunciaram isso nesse período que eles edificaram a obra. Né? Então, a gente observa, né, que essa miséria humana, ela se reproduziu nos séculos, e hoje, eu acho que a grande oportunidade, aqui no Corecon, Minas, juntamente com todos da sociedade civil, a gente entende que é preciso repensar a economia e ver a parte feminina dela também, iluminada, né, por Clara e todas as Claras que foram surgindo nos séculos seguintes. Porque o exemplo, né, dessa construção, ela nos obriga, assim, a debruçar, né, Gustavo, sobre os parâmetros que estão reproduzidos aí nessa sociedade, que é da riqueza, da abundância e da restrição do direito do exercício da vida. Porque viver na rua, gente, não deve ser algo muito fácil, restrito de tudo, abandonado e despossuído. Então, nesse sentido, né, nós, só gostaria de terminar falando isso, o Corecon tem trabalhado num programa Economia para Todos, exatamente com vistas a pensar uma economia
a economia como substantivo feminino, iluminada, né? Preceitos difundidos por Clara e Francisco também. Só uma observação aqui. A partilha não pode, É, partilha com calma, com prudência, né? É. Então, assim, ouvindo todos os relatos, né, eu fico pensando que não é sobrepor o feminino, né? É fazer comunhão do feminino e do masculino, né? E quando é escrita a carta e que Clara é inserida, foi pensado nisso. Ali existia o masculino, mas a falta, a inteireza veio na comunhão do masculino e do feminino. Então isso é muito importante. E todas as falas aqui, eu fiquei muito emocionada e tocada. Meu coração, assim, ele não ficou pleno, mas esvaziou para receber. Né? E claro que a gente sai daqui, né, eu pelo menos, com essa partilha com novas sementes, né, para novas colheitas. Só anunciar que a Valquíria Assis, ela é nossa vice-presidente, ela também partilha, né, dessa iniciativa aqui conosco. E como podemos assumir e difundir a proposta da Aliança Mulher-Mãe Terra? É possível construir uma nova cultura do cuidado? Olhando para o exemplo de Santa Clara, como podemos construir pontes hoje? Então, concluímos nosso encontro com essas reflexões e provocações. Vamos seguir no próximo encontro, caminhando e construindo uma nova proposta de economia, junto a Francisco e Clara. A nossa próxima roda de conversa será no dia 20 de abril de 2022, quarta-feira, às 19 horas, na PUC Minas, com o tema Educação com Projetos de Vida que Cuidem da Casa Comum. Vamos ler juntos a oração da campanha da fraternidade e finalizar nossa roda de conversa cantando Relógio de Campanas. Agradecemos a participação de todos e todas, e especialmente ao Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, pelo espaço cedido aqui hoje de manhã. Obrigado. Vamos fazer a oração junto? Oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. Ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades, em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Permita que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir. Com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Senhor, que dá a vida. Amém. Agora nós vamos ouvir uma música muito bonita e vamos tentar cantar juntos.
Me tem uma voz mais bonita aí. Mas eu sinto. Eu vou tentar, mas a minha é grave. Puxa a música. Mas não tem música. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que desperten las mujeres todas, para que desperten las mujeres todas. Porque si despertan todas las mujeres, porque si despertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa, para que desperten las sacerdotisas, para que desperten las sacerdotisas, la que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre, porque si de sus hijas se la necesita, porque de sus hijas se la necesita, que canten y dancen llenas de contento, que canten y danzan llenas de contento, invocando siempre los cuatro elementos, invocando siempre. Campana, tócame las horas, reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas.